Hoje nós estamos iniciando a segunda metade do ciclo de palestras da prevenção ao suicídio, nosso Setembro Amarelo. Quando a gente estava organizando o evento, aí a gente chegou nessa temática de suicídio de crianças, né? E a gente teve até um certo receio, né? Será que isso não é muito pesado e tal? Então muita gente demonstrou preocupação. Mas depois de pesquisar bastante sobre o tema, a gente viu que um número até considerável, né? E tem sido um objeto de estudo de muitos especialistas. Então, a gente comprou a ideia de trazer uma palestra. O tema pode assustar um pouco, mas a gente só vai derrubar esses mitos compartilhando conhecimento. Então, eu gostaria de convidar a nossa querida palestrante, que gentilmente aceitou nosso convite, doutora Elisa do Amaral Ferreira Guimarães, psicóloga e mestre em psicologia pela Universidade Federal do Amazonas, com atuação docente em saúde mental e atenção psicossocial e pesquisa realizada com a temática do suicídio na infância. Possui experiência em serviços de alta complexidade de proteção à criança da rede de assistência social em Manaus. Atuou também na rede de cuidados à saúde e à pessoa com deficiência em Itacoatiara. Atua na área clínica com ênfase na gestalterapia com crianças. Recebo com uma salva de palmas a nossa palestra. Bom dia. Quero agradecer muito a presença de todos. Eu ouvindo assim, puxa vida, no livro expediente, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas vocês vieram, vocês dedicaram esse tempinho, eu agradeço demais a participação. Apesar do tema ser pesado, de ser algo que a gente fica meio chocado, mas eu vou tentar trazer de uma maneira mais leve, para a gente pensar um pouquinho sobre essas questões. E antes eu queria me apresentar muito rápido. Eu queria saber até que é 10 minutos, tá bom. O negócio de quando eu me empolgo é um pouco difícil. Mas assim, eu queria me apresentar rapidamente. Apesar de quando ele começou a falar assim, poxa, mas foi tudo tão rápido. Eu me formei na graduação há 4, 5 anos, mais ou menos. E assim, foi um período de muitas mudanças pessoais na minha vida e eu caminhei pela alta complexidade, trabalhei em abrigo assim que eu me formei, fui trabalhando institucional,
palavras, eu vou falar uma palavrinha, eu queria que vocês pensassem sobre ela e depois tentassem guardar, se tiver algum cantinho para anotar alguma coisa, o que vem à mente do celular, que maravilha. Pessoas, né, tecnológicas. Mas assim, que vocês escrevessem as palavras que vão vir à mente quando eu falar determinada palavra, tá bom? E se der, escrever 3 a 5 palavrinhas relacionadas ao que eu vou dizer. Tá bom. Posso falar? Ótimo. A primeira palavra que eu gostaria que vocês escrevessem, palavrinhas que vem em mente, é suicídio. Gostaria que vocês colocassem palavras relacionadas que vem em mente, é o suicídio infantil. Só aquela tela azul, né? Bom, quando vocês assim pensam um pouquinho, escrevem, eu queria, como eu falei, né, a gente se empolga falando de pesquisa e tudo, mas eu quero dividir esse momento de conversa. Eu gostaria assim que vocês também perguntassem, ficassem bem à vontade. Eu quero dividir em 2 partes, uma mais teórica, que eu vou apresentar, né, o que é esse fenômeno aqui no nosso estado, pensar um pouquinho também, já que vocês estão no serviço público, pensar no que a gente tem de políticas públicas de proteção à infância, principalmente voltado para a área da saúde. Mas assim, trazer algumas coisas para a gente pensar e quantas lacunas a gente tem nessa rede de proteção. Então essa seria a primeira parte e a outra um pouquinho mais vivencial. Eu gostaria que a gente pensasse da nossa perspectiva, porque a gente traz assuntos muito teóricos e a gente pensa como uma entidade separada. É o serviço público, são as políticas públicas. Mas aí nesse momento que a gente pensasse na gente, como cuidador, como pessoas que lidam com crianças. Quantos têm filhos, sobrinhos, irmãos? Todo mundo convive com criança. Com criança? Com criança? Não, todo mundo tem irmão. Vizinho. O sobrinho da namorada. De vez em quando tem criança no prédio. Passar direto assim de pelo amor de Deus, deixa eu falar. Já vou contar. O não contasse também é contar. Mas assim, então, esse foi o título da minha dissertação. E eu quis trazer para a gente pensar o seguinte: por que eu falei assim, são os números, aquilo que a gente que passa despercebido. Eu trabalhei uma teoria específica que chama representações sociais com esses profissionais. Por que eu achei interessante e por que eu quero discutir isso com vocês? E que tem a ver com esse exercício que a gente fez. Segundo esse teórico, Moscovici, as representações sociais são conhecimentos que a gente compartilha. E a gente baseia as nossas opiniões, os nossos posicionamentos a partir desses conhecimentos. Ele falava assim que é a ciência do senso comum. Então a gente tem uma ideia sobre morte e a gente se constrói a partir dessa ideia de morte e a gente compartilha. E a mesma coisa sobre o amor, sobre temas que são que permeiam a nossa sociedade, a gente tem uma ideia que é compartilhada e que a gente se baseia nessa ideia. E aí eu queria entender quais são as representações sociais, qual é a perspectiva, assim, como que os profissionais de urgência e emergência entendem o suicídio infantil para saber como que eles lidam, como que eles nomeiam, como que eles diferenciam uma lesão provocada de um acidente. E aí eu caminhei por aí. E aí, antes da gente voltar para as palavrinhas, eu vou trazer muito rápido, assim, dados, só para explicar assim, meu Deus, existe mesmo, só para chocar. Mas assim, tem só para causar aquele desconforto mesmo, porque os números fazem isso com a gente. Mas aqui, ó, esse dado da
dado sobre taxa de mortalidade, relatório sobre mortalidade. Ele está um pouco desatualizado porque ele foi feito até 2013. Eu consegui atualizar os números do DataSUS, que são os números das ocorrências no Amazonas. Mas mesmo desatualizado, a gente pode ficar assim mesmo, meu Deus, como assim? Que as taxas de suicídio na infância, isso é a mortalidade infantil, suicídio na infância, nesse período de 80 a 2013, cresceu 0,8%. 0,8% taxa geral nesse enorme período de tempo que dá muitos anos entre 80 e 2013. Nesse recorte de 10 anos, de 2003 a 2013, também, na região norte-nordeste, houve um aumento significativo. E no Amazonas triplicou. Então, todo esse aumento, quem puxou foi o Amazonas, porque ele triplicou os números. Enquanto que, nesse mesmo período de 10 anos, a tendência em outras regiões, sul, sudeste, foi de diminuir. E, se eu não me engano, no sudeste, no sul, diminuiu pela metade. E aqui triplicou. E aí a gente fica, é um intervalo de tempo muito grande. E assim, os números são importantes porque chamam a atenção. Mas eles são nebulosos porque, nesse meio tempo, mudou a forma de categorizar, a gente lida muito com a subnotificação, mudaram os profissionais, mudou-se pesquisa sobre o assunto, então não necessariamente acontece mais, mas foi mais registrado. Mas o fato é que os números são altos, né, são elevados. Aqui no Amazonas, mas está numa outra parte, mas entre os anos de 2000 e... Desculpa, surgiu aqui. Sim. Como é que a gente pode caracterizar e dizer que uma criança de 0 a 4 anos se suicidou? Pois é, a gente vai chegar. Vamos chegar aí. De 2011 a 2017. Então, entre 2011 a 2017, nessa faixa etária de 5 a 9 anos, que foi a partir, foi a idade que apareceu. Menor, 4 anos, não apareceu. E aí a gente vai conversar mais pra frente um pouquinho sobre essa maturação, esse entendimento sobre a morte, né? Sobre a lesão autoprovocada pela criança. Mas então apareceu no DataSUS a partir dos 5 anos e a média foi de um suicídio por ano. Então, é o número, se a gente for pensar em criança de 5 a 9 anos, um suicídio por ano, considerando que a gente está falando de suicídio consumado, a gente não está falando de tentativa, suicídio dito, assinado lá no hospital. Enfim, atestado, né, por um médico. E de 14 a 10 a 14 anos, é uma média de 10 suicídios por ano. E aqui eu trouxe uma distribuição só para mostrar onde são os municípios. Também, uma questão de curiosidade, que existe uma concentração... Existe uma... E na outra, quando a gente começa a entrar na adolescência, fica bem mais diluído. Vamos aquele slide, por gentileza, Felipe? Tá, esse é 5 a 9 Esse é de 5 a 9 anos. Benjamin Constant, quais são os Guajará. Aqui é Guajará. Ele é Pé, Benjamin Constant e Manaus. 5 a 9 anos. De 5 a 9 anos. Então, assim, foi uma média de vamos pensar, né? São uma média de 1 por ano. Então, a gente teve ocorrência nesses municípios, em municípios pequenos, mais de uma ocorrência no intervalo de tempo. E, no caso, as maiores ocorrências foram feitas aqui em Constância, por causa da questão indígena, que é um outro fenômeno que também merece muito estudo pela especificidade. Quando a gente começa a entrar na adolescência, e aí a gente distribui mais, e aí concentra, né, em áreas de fronteira, com terras indígenas. E aí eu trago um dado, e para comprovar assim, empiricamente essa subnotificação, porque eu morei um ano e 3 meses, mais ou menos, em Tapatiara. E nos nossos registros oficiais não há, né, assim, não apareceu Tapatiara na notificação oficial. Mas lá, estando lá, eu atendi casos de tentativa e soube de suicídios concretizados. Então a gente fica assim, ó, não está aparecendo. Então o município que até então não seria visto, porque simplesmente não atribuíram nenhum número para lá, mas houve ocorrência. E tem sido, pelo período que eu estava lá,
quantidade, pelo tamanho populacional e pelo número Mais de uma ocorrência? mais de uma ocorrência. Uma população que é minúscula. Então, agora eu queria voltar para as palavrinhas, para ver como a gente está falando de um fenômeno social. Quando vocês pensaram, quando eu falei, né, suicídio, quais foram as palavras que vieram em mente? Desespero. Depressão. Solução? Aí, por isso, para alguma pessoa. Dor. Angústia, dor, desorientação. Então a gente caminha, olha só, o que apareceu entre os médicos? O que apareceu como mais forte? Depressão, desespero, tristeza e fraqueza. Os médicos, fraqueza. Desculpa, gente. Mas assim, então a gente percebe que é uma ideia compartilhada, né? A gente tem um sentido compartilhado forte do que é o suicídio. Beleza, vamos lá para suicídio infantil. O que vem em mente? Desamparo. Tragédia. Sofrimento na Trauma. comunidade. Sofrimento na Trauma. comunidade. Tristeza e brincadeira. Tristeza e brincadeira. Sofrimento. Sofrimento. Revolta. Revolta. Maus tratos. Desesperança. Maus tratos. Violência. Violência. A ser caso de violência. Sim. E o que apareceu de mais forte entre os médicos, profissionais de saúde de urgência e emergência, foi a desestrutura familiar. Foram questões relacionadas à família. Família desestruturada, e violência, bullying, muitos aspectos relacionais. Apareceu também desespero, maus tratos, solidão. Apareceram outras palavras, mas o que veio de mais forte foi a desestrutura familiar. E eu achei interessante que aqui deu uma pequena mudada, porque o sentido de suicídio infantil ficou mais próximo com o suicídio no sentido geral. E aí eu pergunto a vocês, quando eu falei suicídio, a imagem mental assim, que vem em mente é o suicídio de uma pessoa adulta. E de preferência homem ou não necessariamente? Não necessariamente. Adulto, né? Meia idade? Idoso? Meia idade? Jovem. Independente de idade. Tá. Porque foi muito interessante que na pesquisa surgiu muito a imagem, né, que passavam, quando falou de suicídio, traziam essa imagem do adulto jovem e homem. Assim, a gente falava de experiências de atendimento a mulheres, mas era adulto jovem e homem. E que, de fato, são os números mais, são as maiores ocorrências. E aí, uma coisa que chamou a atenção, que me chama muita atenção, é que a gente fala, quando pensa no suicídio, a gente pensa muito nas relações individuais, nas experiências intrapsíquicas e patologias e transtornos psiquiátricos. A gente pensa em transtorno bipolar, depressão, aí pensa em solidão, tristeza, experiências muito pessoais, muito vinculadas ao sujeito. Quando se pensa em suicídio infantil, se pensa na criança, mas na criança em relação com são os maus tratos, desestrutura familiar, a solidão, a negligência, está muito vinculado, normalmente, né? Claro que a percepção de vocês pode ser diferente, mas o que constatou-se no geral é que a vinculação da ideia de suicídio infantil é sempre relacionada a outra, a uma relação de violência na escola, uma relação de violência sexual, familiar, uma relação da separação dos pais, é sempre nessa esfera social, enquanto que o adulto é na esfera individual, e aí o foco se torna o adulto, e na criança se pensa o coletivo. Por que isso faz sentido, mas a gente tem que extrapolar um pouquinho disso? Porque a gente precisa, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais lá na frente, em relação a essa percepção de criança. Mas é importante a gente entender, né, essa construção familiar,
algo que chamou muita atenção pelo grau de letalidade, assim, pela certeza do que está fazendo. E isso é muito. Isso chama muita atenção quando acontece entre idosos, porque quando eles querem se matar, não tem muitas tentativas antes. É algo muito, muito bem planejado, muito bem feito e muito eficaz. E aí, outra coisa que também a gente pensa em fatores de risco e proteção é a questão do gênero, né? Que eu acho que é muito batido e às vezes não se mas esse recorte de gênero, porque a gente acaba, e os homens se tornam um pouco mais vulneráveis pelo não direito, às vezes, né, que não é dado ao homem de falar, de chorar, de expressar os seus sentimentos, de demonstrar fragilidade. Então esse direito que é dado só à mulher, de fazer, de falar, de ter, da emoção, de estar, ai meu Deus, a mulher pode fazer isso e vai ficar no máximo sem a mulher histérica. Vai ser criticada, mas assim, ela tem o direito de extravasar. É normal. Ao homem não. Se o homem fala assim, porque aconteceu um problema, aí se está mesmo, ou então ele simplesmente é imposto essa masculinidade hegemônica que a gente acaba compartilhando, isso vulnerabiliza muito o homem, porque a gente impõe uma agressividade, um estereótipo de uma virilidade, e até de uma agressividade que é um risco para ele. E assim, e não é uma questão de que aí pode pensar, não, mas o homem tem mais testosterona, não sei o quê, mas em outros países tem uma justificativa, às vezes a gente encontra justificativa biológica, hormonal, mas em outros países, em países orientais, a incidência de suicídio tem um recorte, um estudo comparativo. De suicídios entre adultos é maior entre as mulheres. Então, não é uma questão da formação biológica de mulher e homem. É uma questão também, né, que a gente pode definir, mas existe um aspecto social forte, né, das relações. Mas então a gente vê que, assim, falar sobre suicídio não é falar de um negócio unicausal, né? Enfim, você já tem 2 dias. Então vocês já sabem, já é algo muito partilhado, que se trata de um fenômeno multicausal, muito complexo. E, enfim, e que carrega certos. A gente fala da conduta suicida, né? Antes de definir, né, de falar do suicídio consumado, a gente tem a conduta suicida, e que também é algo muito importante para a gente ficar atento, tanto do adulto, do idoso, da criança, mas que são aquelas falas, são aqueles comportamentos, são, sabe, mudanças sutis. E aí a gente caminha, né, pela ideação suicida, pela tentativa, e aí eu quero fazer um parêntese para o cutting, ou automutilação, que é muito característico na adolescência, e depois o suicídio consumado. E aí, enfim, esse dado é sempre divulgado, que 9 entre 10 suicídios poderiam ter sido evitados. E esse 9 entre 10, enfim, a OMS tratou de nos dar esse número, porque assim, entende-se que a pessoa, antes de cometer, principalmente o jovem, o adolescente, o adulto jovem, diferente da criança e do idoso, mas esse grande número, né, as maiores ocorrências, eles são muito comunicados, muito avisados, através dos pensamentos, de compartilhamento de pensamento, não estou dando conta, não me sinto adequado, enfim, através das tentativas que eu que chegam muitas vezes em serviços de saúde. E esses sinais, essas falas, essas mudanças são alertas, né? E aí a diferenciação que eu queria fazer é de que não necessariamente uma
nesse comportamento, porque não é que tem menos importância, mas é porque a gente acaba adquirindo estratégia diferente e ele tende a ser mais recorrente. Ele tende a ser algo muito mais comum pela superficialidade. Então, a partir do momento que eu descubro que esse recurso me alivia aquela dor, sempre que eu sentir aquela dor, eu vou usar. A tentativa de suicídio é o último, sabe? É quando não achei mais nada, nem a automotivação está dando conta, então chega, deu, partiu. Então, assim, e a partir dessa diferença, né? O que a gente faz essa diferença do que é um alívio, do que é a saída, que no caso seria o suicídio? É a partir da definição desse cara, que é o suicidólogo, o Edmund Schneider, e ele fala dessa crise suicida, do psyche. Ele fala que é uma dor intolerável, que a pessoa não aguenta mais, e ele descreve esses 10 comportamentos comuns da crise. Então, ele coloca o propósito, o objetivo, o estímulo, o estressor, a emoção, o estado, a ação e o ato. E aí, a partir, vou deixar um tempinho aí, mas a partir desses comportamentos comuns é que a gente define essa crise suicida, que muitas vezes uma automutilação não necessariamente o estado, né, e os comportamentos são esses. Ele fala da busca pela solução de uma psíquica, de cessar um fluxo assim de eu não quero mais, já deu. A dor insuportável. E vai. E aí, bom, diante, né, a gente caminhar assim para o fim dessa parte mais teórica, vamos dizer assim, e em geral, né, do suicídio como um todo, eu queria apresentar, né, para vocês alguns achados de pesquisa, coisas para a gente pensar e até para a gente observar em relação ao que a gente tem de serviços, de política pública, etc. Mas, dentro do campo da saúde, eu acho, assim, esse campo da saúde muito particularmente, falando de coisas que talvez interessem vocês, mas, assim, eu acho particularmente muito interessante porque é um referencial teórico legal que faz a gente pensar as relações, como um todo, estruturas de cuidado, que não diz respeito ao cuidado médico, né, não centralizado no profissional, como médico, psiquiatra, ou psicólogo, mas ele fala de cuidado, no sentido amplo. E aí ele divide nessas tecnologias que a gente pode pensar a partir até de... O áudio está baixo. Tá Vamos falar baixo? um pouco mais alto? Vou aproximar mais. Se deixar mais pra cá. Mas o vídeo vai ficar legal? Vai ficar muito perto, mas Será que É importante. Será que já? Vou tentar falar mais alto. Mas quem não tá aí atrás, tá conseguindo ouvir? Tá, né? Tá, então vou esforçar. Tem uma câmera me olhando causa certo constrangimento. Mas assim, então, essas tecnologias de saúde que ele subdivide e tudo, fala de recursos materiais, humanos e técnicos científicos, que a gente pode aplicar no nosso ambiente de trabalho, não necessariamente é aplicado em serviços de saúde, no SUS principalmente, mas não necessariamente se restringe a isso. E aí a gente pensa tanto em recursos relacionais, em recursos materiais e recursos de conhecimento, né? de processos, de rotinas, etc. Bom, eu não me avanço muito. Eu queria chamar a atenção para vocês de algo que me despertou assim, muito interesse e me assustou bastante. É porque eu cheguei à conclusão de que assim, a gente não tem hoje uma rede, né? A gente não tem a efetivação da rede de saúde mental. Então, se a gente vai... Isso aí, enfim, não é nenhuma novidade, mas me chamou muita atenção porque, assim, foi um desconhecimento que foi surreal. Mas, enfim, quando a gente pensa em saúde,
a gente não tem como restringir a médica ou a doença, na verdade. E quando eu conversei com os profissionais, aí eles falavam, quando chega, e aí, quando chega uma situação, como que a gente diferencia uma tentativa de uma lesão acidental? Através do histórico familiar, através da forma como foi a violência, como são as lesões. Então, teve uma história que o médico contou, o enfermeiro primeiro contou, que foi uma criança que ele falou, não, foi uma tentativa de suicídio. Mas foi foi um suicídio. A criança faleceu no hospital. Ele se jogou na frente de um carro. Aí eu, sim, agora se jogar na frente do carro não pode ser um atropelamento. Ele, não. Mas depois do histórico, do que os pais falaram e o estado que os pais chegaram, a intenção não foi um acidente. Ele não foi que ele ia atravessar, ele fez proposital. Ele, de fato, se jogou na frente do carro. Ele não foi atravessar e o carro passou, não foi atropelamento, ele não correu atrás da bola, ele pulou. Qual a idade da criança? Se não me engano, tinha 9 anos. Era 9 anos. Teve caso de criança hospitalizada de 8 anos também. Os que mais me marcou foram esses petitinhos, assim. Que ele estava hospitalizado e ele se enforcou dentro do hospital. Assim, ninguém viu. Essa era a minha pergunta. Normalmente, o que eles utilizam? O método. As pequenas e as maiores. Os maiores, eles usam mais medicamento, veneno. Agora, os pequenos é invocamento de salvação. Mais pequeno que você fala de qual Entre partir de 5 10. e 9. O primeiro recorte, né, disso. De 5 a 9. O que mais apareceu foi invocamento de salvação. Teve curamento de fogo, mas o que era mais, assim, como assim? Era invocamento de salvação. Já a partir dos 10 anos, né, até os 14, tinha envenenamento, em áreas rurais do interior, agrotóxico, enfim. Mas doutora, eu não entendi uma coisa. A criança, ela normalmente, pelo que eu consegui entender um pouquinho, ela sofre uma agressão, seja de bullying ou qualquer outro tipo de agressão, abuso que seja, e ela se automutila para aliviar a dor que ela está sentindo. E aí, com a repetição disso, chega um ponto que aquilo já não é suficiente para aliviar a dor, e aí ela atenta contra a própria vida. Mas a dúvida é a seguinte, ela tem a plena consciência de que ela está tentando contra a vida, ou é só assim, não, já que me cortar não está doendo mais o suficiente, não está mais fazendo efeito, eu vou fazer algo maior só para passar, e não para dar fim da resistência. Eu queria entender isso. Isso, e assim, tem essa diferença, que foi até dito, né, nas entrevistas de crianças menores e crianças maiores. Porque as crianças menores, o grau de a impulsividade é muito maior. Então a gente não via tanta ocorrência de automutilação em crianças menores. Já é ao ato. Já é, assim, são mudanças comportamentais da criança que fica mais agitada, mais agressiva, ou criança, porque a gente, eu acho que eu não fiz isso aqui, eu esqueci, mas o comportamento, sinais comportamentais da criança são diferentes do adulto. Uma criança, o adulto, ele tende a se isolar, a ficar mais recluso. A depressão infantil, ela tem sintomas muito diferentes. Da criança ficar mais impulsiva, agressiva e é o pai. Então, assim, essa impulsividade e esse estresse que ela está submetido faz a criança pequena atitudes mais extremas. Por isso que é delicado e a atenção tem que ser redobrada, porque a gente não vai ter tantas tentativas até consumado com uma criança. Mas ela não tem noção. Tipo assim, eu vou cortar mais fundo para poder voltar a aliviar minha dor, ou ela pensa, não, agora eu quero morrer. É isso que eu quero. Não necessariamente tem essa ordem. Isso, Não necessariamente ela tem uma a criança não necessariamente. É direto.
dar um teste aqui, vamos ver. Exatamente, a partir do momento. Mas a de 9. Ela já tem essa ideia. A de 5, e a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, a de 5 já tem essa noção da irreversibilidade. Então ela sabe que morreu, morreu. Mas a grande questão do suicídio é que não necessariamente é o desejo pela morte. É acabar com aquele sofrimento. E com a criança pequena, ela não tem tantos testes de sentir dor. Ela parte de um sofrimento intenso para algo extremado também. É diferente de crianças mais velhas que já tem uma socialização, já tem uma comunicação mais fácil do que a dor, já tem formas mais complexas de lidar com aquilo, mas ainda rudimentares, assim, né? E aí, nessas mais velhas, a partir da adolescência, tudo que é mais comum, é mais recorrente, essa automutilação. É nessa outra faixa etária. Crianças menores já são mais, mais rápido. Não chega a ser. E a criança, assim como o idoso, não tem tantos avisos da forma clássica, sabe? Da tentativa, da comunicação. O idoso, na verdade, fala mais. E os sinais, assim, dele dar pertences que ele gosta muito de sair distribuindo, dele falar, porque ano que vem, não quero mais estar aqui. Pela falta de perspectiva mesmo, pela falta de esperança, pelo tempo, pela avançada idade. Mas, assim, não tem também tantas tentativas. Ele já planeja e executa. E a criança, ela executa. O adolescente, o adulto, ele comunica mais a intenção. E ele vai se aproximando. Então, você pode dizer que o adolescente, o adulto, fica mais um tempo chamando a atenção do que a criança? Dando sinais, dando sinais de a criança não. Uma pergunta, é sempre depressão? Não, né? Não. E é difícil, porque a gente não tem... e assim, às vezes a depressão, aquela coisa assim, ela até impossibilita, porque a pessoa está com a energia tão baixa, Sim. que ela... e por isso que o transtorno, se a gente for falar em termos de transtornos psiquiátricos, o transtorno bipolar, numa ciclagem, né, de depressão para mania, é um fator muito mais de risco quando a pessoa está em uma crise maníaca do que na crise depressiva, porque ela se torna mais impulsiva. O fator de risco, assim, comportamental, se a gente for colocar para o suicídio, essa impulsividade, é uma autoagressão, essa violência. Uma criança que tem aqueles desafios na internet, induz a criança, às vezes, a tentar contra a própria vida, né? Se ela consome o olfato, caracteriza suicídio, por exemplo, prender a respiração, ou se jogar de uma forma de organizar, não tem esses desafios, de vez em quando aparece aí baleia azul. baleia azul, isso, é suicídio, por exemplo. Se vier a causar a morte, é caracterizado como suicídio, mesmo que a intenção dela seja atender a um convite, Ela não tem não tem a consciência. não tem a clareza que aquilo ia causar a morte. É suicídio. Porque no caso ela não está com fugir de dor, Ela tá nada, ela está mas entrando, talvez ou não. Só que isso... A motivação. Mas eu lembro que quando eu estava no mestrado, foi quando aconteceu, teve esse fenômeno da lei azul. E aí eu lembro que eu conversava com a minha orientadora, porque assim, a gente tinha um perfil de risco. A gente já tinha ali uma vulnerabilidade. Então, as crianças já estavam expostas. Não era só como O desafio em si. Isso, não era O só... desafio foi a gota d'água ali, o final. Porque já era, e aí eu lembro de ler matérias que aqueles que captavam perfis, né, as pessoas que captavam e mandavam, faziam os convites, eles observavam as exposições, se eram publicações até que foi criança, adolescente, adulto, mas tinha um conteúdo comum de conteúdo muito depressivo, assim, muito triste, Insatisfação. de solidão, de satisfação. Então já tinha uma atrativa ali. Uma vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade. Foi um gatilho, né?
E o interessante, quer dizer, eu ia falar interessante, né, essas coisas, mas o fenômeno que chamou a atenção, que interessante, a gente é que e quando, eu não vou me meter em uma área que eu não domino muito, mas quando a gente fala de uma corrente da TCC, que fala de mudança de comportamento, tudo, a gente fala de um processo de dessensibilização. Então, por exemplo, se a pessoa, exemplo besta de faculdade, porque não é minha praia, mas me chamou a atenção porque eu lembrei disso. Mas quando a gente tem fobia de altura, então no processo, se a gente trabalha essa técnica de dessensibilização, a gente começa a subir pelo banco, aí sobe um lugar mais alto, até que a gente aprende a lidar com aquele desconforto da ansiedade, do medo, e vá, né, assumindo desafios maiores. E aí, essa lógica do Baleia Azul, eu percebi, assim, quando eu vi e me soube, eu vi muito semelhante a isso, que é uma dessensibilização para essa sensação de morte. E de alguma forma trazia um conforto, porque era muito complexo, assim, era um negócio muito bem estruturado, porque tinha trocar a noite pelo dia, então a pessoa se desvinculava. Na verdade, né, ele ia se acostumando com a ideia, né? Isso. Quando ele chegava lá, agora tu tem que executar. E aí tem a Eu relação. não, já fiz tudo isso aqui vai ser mais fácil agora. E transforma até numa relação perceptória, porque tinha essa ideia da percepção, que você tem que fazer senão alguém vai sofrer. A pessoa assistir filmes que causassem medo. Então a pessoa Foi um programa com várias etapas voltadas ao suicídio, foi isso? Não, foi esse Baleia Azul, era um dois da internet. Mas quem criou era tipo assim, na forma de um programa, um passo a passo. Era, pelo que eu me lembro, assim, de como foi apresentado na época, a pessoa se propunha, entrava no grupo, se propunha fazer, e aí eram mandadas as atividades. Olha, agora tu vai fazer isso, agora tu vai ficar, tu vai ouvir, tu vai ver esse vídeo, não sei o que, por tanto tempo, tal hora. E a pessoa tinha que prestar conta do que ela fazia. Foi assim, do que eu lembro da época que eu estudei, a dinâmica era semelhante, era mais ou menos isso. Dá um mestrado, uma dissertação, uma tese. Dá, porque então tinha esse processo da pessoa se acostumar, da pessoa de romper alguns vínculos, né, de não ter mais muito contato, porque ela estava acordada mais à noite, enfim, até essa sensação de insegurança, de medo, aumentado, de desamparo, até que chega no momento que ela vê assim, cara, eu não tenho outra opção, porque ela já construiu essa ideia, né, sobre onde ela se meteu. Fala mais alto. Uma amiga do meu filho, né? Ele tinha 11 anos, ano passado. E eu estudando à noite, de repente, o celular do meu filho tocava muito. E eu não poro, né? E já, mais de meia-noite, tocando e olhando aquelas mensagens, era a amiguinha dele. Preciso falar com você, professor, não me deixe. O que é isso? Né? E eu fiquei achando estranho. Aí, como eu não tinha mensagem com a mãe dela, e aí eu conversei com a outra mãe. Eu disse, olha, está acontecendo isso está passando muito com o meu filho, nesses horários. Cadê a mãe dessa mãe? Por que você não está comigo? E comecei a me preocupar, né? Quando foi no outro dia, eu conversei com essa outra mãe. Então, nós começamos a investigar, tentar falar com a mãe dessa criança. Resultado, a criança já estava se mutilando, né? E os pais estavam se separando, a mãe médica fazia um plantão, a criança ficava muito com outros terceiros, com babá, essas coisas. Então, o que é que nós fizemos? Marcamos um cinema com os pais, né, com as mães, né? Fomos, conversamos, essa pessoa que era mais chegada colocou o problema, e eu falei também das mensagens que ela estava pedindo ajuda, assim, sabe? Então, graças a Deus que a criança agora está bem. Foi uma situação assim que eu não sabia o que fazer. Eu tive que ligar para uma proposta da empresa, que é terapeuta, né? De ajuda, olha, estamos numa situação assim. Aí conversei com meu filho,
Porque a pessoa precisa ela não precisa necessariamente de conselho, ela precisa de escuta, ela precisa de espaço para lançar ali aquilo que está angustiando, aquilo que está sofrendo. E aí a gente vai já entrar nessa parte de até um pouquinho do desenvolvimento, tudo um pouquinho, mas na frente a gente retoma esse assunto. Eu vou terminar essa parte dessa conclusão. Isso aqui. Por quê? Lembra que eu falei de Taquatiara? Poxa, quando você Taquatiara não apareceu na minha pesquisa. Eu estava aqui achando que não apareceu a cidade dizendo no meu coração. Porque, apesar de compor o mesmo protocolo de violência sexual, doméstica, maus tratos, tudo, os profissionais desconhecem, na urgência e emergência, eles desconhecem que tem a notificação compulsória e que tem que ser comunicada em até 24 horas tentativa ou risco de suicídio. Então, se chega no hospital e a gente viu, cara, tá estranho, comunica, tem que notificar, por quê? Qual é a importância da notificação? A gente consegue monitorar. Se a gente tem uma rede, né, a gente tem uma rede de agressão em saúde mental no nosso estado, a gente consegue monitorar, porque fica registrado, é passado para a Secretaria Municipal, Estadual, a Secretaria, então, a Vigilância em Saúde, e aí é passado e a gente tem o PS, a gente não tem como centralizar o atendimento só num CAPS. E aí então assim, é muito importante essa questão da notificação e que não é feita. Tem outras estratégias, né, que foi visto também, assim, a gente não viu muito, é o Programa Saúde na Escola. Quando a gente pensa no Programa Saúde na Escola, que algumas escolas é disponibilizado, é realizado, que é feito pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde, que é um programa da atenção básica, a gente pensa muito em DST, em AIDS, e foca a adolescência a questão da sexualidade. Mas a saúde mental, a criança fica aos cuidados dos pais, então a saúde da criança é vacina, a saúde do adolescente é a sexualidade, do adulto, aí a mulher vai parir e o homem cuidado com a sua próstata. E aí sim a gente resume as grandes, aí tem diabetes, tem hipertensão, mas a saúde mental, que está muito vinculada à hipertensão, à diabetes, até a questão da sexualidade, fica despercebido. Então esse espaço do Programa Saúde na Escola, foi algo que a gente viu assim, cara, não está tendo. E aí, uma coisa muito importante, que é uma orientação da OMS, assim, não é uma invenção do brasileiro, é da OMS, são vários protocolos que foi feito por uma comissão um estudo realizado no mundo inteiro, em vários países, e eles desenvolveram algumas orientações de atendimento no âmbito escolar, na atenção básica, na urgência e emergência, e alguns fluxogramas de atendimento. E eu trouxe aqui só para mostrar a importância da notificação e da comunicação do ocorrido, porque o que acontece normalmente? Acontece a tentativa, aí ou a pessoa é encaminhada para algum serviço, e aí ela não tem nenhum tipo de assistência, assim, ela é encaminhada e consegue uma consulta e tal, e pronto, ela se perde nessa rede, ou ela vai recebendo alguns atendimentos, e aí no intervalo de 18 meses, essa pessoa que não recebeu, e isso foi uma pesquisa realizada em Campinas, se não me engano, um grupo de pesquisa de Campinas, eles viram que as taxas tanto de tentativa, de recidiva, né, de tentativa, quanto de suicídio consumado eram muito maiores aqui. Aqui, eu não lembro mais percentuais, mas eles evitaram muito, assim, houve uma prevenção efetiva, porque havia uma intervenção focada como entrevista motivacional, monitoramento, e aqui ele destrincha aqui é destrinchado desse fluxograma. Então a efetividade foi muito grande, assim, simplesmente ativando os responsáveis na rede. Então, se eu tenho uma ocorrência que chegou no hospital pronto-socorro, e aqui a gente tem infantil, adulto tem mais, mas o hospital infantil são 3. A Zona Sul, Zona Leste e o Zona Oeste, que são específicos. Minha pesquisa foi hospital pronto-socorro infantil. E aí, a gente tem como, através do território, que é um termo muito próprio da saúde, da territorialidade, a gente tem como localizar, a partir do interesse, qual é a unidade básica de saúde mais próxima.
tem as políticas assistenciais e tudo. Então a importância da gente mobilizar esses agentes é muito importante para poder, de fato, proteger essa criança, esse adolescente, essa família. Mas, vamos lá, né? De que criança a gente está falando? Eu gostaria que a gente quebrasse um pouquinho o gelo. Eu queria passar um vídeo para a gente passar para essa outra etapa de conversar um pouquinho mais sobre a infância propriamente dita. É um vídeo bem rapidinho, bem bonitinho. Prego.
que eu vi me chamou a atenção para alguns pontos. Democraticamente, vou centralizar a fala rapidinho, porque eu acabei de me dar conta do horário. Mas assim, eu não sei se vocês observaram, e aí a gente entra nessa. Agora a gente fala um pouquinho da criança. Mas vocês observaram a relação dela com os adultos. Eu vou chamar de avô e pai, porque me parece que são 3 gerações. Então, cada um, e a criança, ela estava submetida a 2 influências. Uma diretiva, de põe o chapéu assim, não, ele vai usar assim, não, ele vai usar assim. E outra, que eles nem se davam conta de que ela estava imitando, que ele sentou e pegou para cima, aí coçou o ouvido. E aí depois, e sempre impondo, né, a forma de ser deles, do chapéu, depois da vassoura, e mostrando, ensinando a ele, a criança, a forma de agir, a forma como ele tinha que se portar. E aí, de repente, ela, a partir da percepção dela, a partir da experiência dela, ela resolve subir na estrelinha, bater, vira o chapéu e acha o seu recurso, o seu meio para varrer as estrelinhas. E aí agora é dessa forma que eu queria que a gente pensasse, né? Se a gente está falando de sofrimento infantil, se a gente está falando de sofrimento na adolescência, se a gente está falando dessas mazelas, a gente tem que pensar, ok, então vamos tentar entendê-los, vamos tentar entender essa perspectiva. Já que a gente lida com criança, ou fugindo de criança, mas já que a gente tem um contato íntimo, próximo que seja, agora a gente pensa, né, vamos focar agora na nossa relação como cuidador. E aí, eu tenho uma mulher assim, que eu sou fã, que é a Montessori. Está um pouco na roda, tem escola, a galera da pedagogia conhece, mas ela fala, além de ter toda uma teoria pedagógica de ensino, né, ela era uma psiquiatra, mas ela desenvolveu uma escolinha a partir da experiência dela com pacientes psiquiátricos. Mas o que eu acho, Maria Montessori, uma italiana, gente boa. Conhece? Gente boa, Montessori. Uma fofa. E aí, mas o que eu acho muito legal é a percepção, a construção, assim, a ideia que ela traz sobre a criança, e por isso que o Partido Montessori é aquele que caminha no chão, é tudo baixinho, porque ela pensa tudo ao tempo e a perspectiva da criança. E ela alerta muito, de uma maneira muito delicada, e ela alerta muito sobre a nossa visão, como a gente enxerga a criança. E essa frase me chamou muita atenção, que o adulto, ele não é egoísta. Porque a gente não trata uma criança de maneira egoísta ou de maneira ruim. A gente não destrata uma criança. Muito pelo contrário, a gente trata com amor, a gente se dedica, é zelo. Mas só que o problema é que como a gente pensa, né, a partir do nosso conhecimento e da nossa visão de mundo, que já é mais amadurecida, já é baseada nas suas experiências, ela fala que o adulto não é egoísta, o adulto é egocêntrico. Então a gente julga a relação e aquilo que a gente deseja a partir do nosso desejo, a partir da nossa experiência. Então ela fala assim, com essa atitude que inconscientemente anula a personalidade da criança, o adulto age convencido de estar cheio de zelo, amor e sacrifício. Então, da mesma forma que no começo, assim, a gente pensou um pouquinho sobre como o que a gente pensa sobre o suicídio infantil, eu queria que aí, no cantinho de vocês pensassem o que é a criança, né? O que é o ser criança. E qual é a nossa construção sobre a infância. E aí eu trago uma outra ideia, que também parte, né, da linha que eu trabalho, que a gente entende o ser humano como um organismo autorregulador. Então, da mesma forma que se a gente tem uma perna mais curta que a outra, a nossa coluna se entorta, mas dá um jeito de funcionar, a gente sente uma dor e tudo, mas o nosso organismo inicial autorregula. Ele tem essa capacidade de se adequar às situações. E a gente é assim nas nossas relações de trabalho, nas relações de estresse, e a criança também é assim. E ela
que é, basicamente, a melhor forma de lidar com aquela situação naquele momento. Pode ser algo que se apresenta na clínica como um sintoma, essa criança é hiperativa. Mas espera, ela é hiperativa ou ela está agitada comunicando algo? Ela de fato tem alguma disfunção neurofuncional que a gente possa dizer ou que precise de uma intervenção medicamentosa tal, ou a gente tem que observar se essa não é a melhor forma que ela encontrou para ser nessas situações. E aí é dessa relativização dos problemas que eu queria pensar algumas coisas. Agora a gente entra um pouquinho nessa parte do desenvolvimento, focando nessa questão da ideia de morte, né? Entendendo que a criança é um organismo que se autorregula, ela pode lidar com o sofrimento de maneira desesperada de se jogar na frente de um carro, não estou aguentando mais, com licença, e se jogar na frente de um carro. E aí, mas a gente pensa, ok, mas ela tem clareza do que ela está fazendo? E aí, por que nas pesquisas aparecem a partir dos 5 anos? 5 anos. E a gente está falando dessa fase aqui. Aqui eu trouxe um conceito, bem conhecido das pessoas do Piaget. Essas etapas do desenvolvimento cognitivo. Então, eu trouxe a temática da morte, mas ver como que a criança enxerga esse fenômeno de acordo com as condições dela cognitivas para lidar com tal fenômeno. Então, quando ela é muito pequenininha, ela não tem essa ideia de morte. Até os 2 anos ela não tem. Ela está se construindo, de perceber o que é, o que não é, o acordado, dormindo, a mamãe saiu, a mamãe voltou, o papai não está aqui, o papai já está aqui de novo. Então, essa ausência e a presença. E assim, a gente poderia chamar isso como experiência de saída e de retorno, que seria o máximo que ela entenderia de morte. A partir dos 3 anos até os 5, há uma percepção muito fantasiosa e ela não entende como algo irreversível. A criança ainda não tem a irreversibilidade. Então, o pensamento é mágico e egocêntrico. Então, tem o solzinho que sorri, é tudo muito distante ainda do concreto. Não tem esse limite entre o que é a fantasia e o que é essa realidade dotada de irreversibilidade. Enfim, isso é apresentado quando a gente faz exercícios de matéria, que a criança não consegue distinguir que nessa cobrinha, eu tenho 2 bolinhas, uma eu faço uma cobrinha e outra uma bolinha. Para a criança, a cobrinha, como é mais fina, ou a bolinha por parecer menor, ela não consegue saber da reversibilidade da matéria. Então, ela acha que mudou a quantidade de massinha. Porque ela não tem ainda essa maturidade cognitiva para saber, não, a matéria é a mesma. E pode voltar ao normal. Não, para ela, ou mudou, ou então, sabe, esse conceito ainda não está bem amadurecido, estabelecido. Ela só vai organizar isso a partir dos 6 anos, que ela já tem maior noção de tempo, de espaço, ela já entende essa diferença entre o que está vivo e o que está morto. E aí ela já deixa, gradativamente, já vai deixando de perceber. Isso aqui é gradativo, tá? Não é que ela já entenda, isso aqui está vivo, isso aqui está morto. Ela começa a ter mais maturidade para assimilar essa ideia. E ela deixa de ter um pensamento mágico e egocêntrico. Então ela começa uma socialização menos de tudo na perspectiva dela. Tipo assim, me escondi. Porque ela está escondida. Ela já começa a perceber que não, talvez eu estou escondida assim, vou para baixo de uma mesa. Então ela já percebe que o mundo não é a experiência dela. Ela se abre para essa interação mais profunda. E a partir dos 10 anos, e aí se estende, o Piaget só vai até aí, mas se estende, ela já tem essa capacidade de abstração, ela já está mais formadinha, então ela já tem explicações mais organizadas, já tem essa ideia de reversibilidade, já consegue sair do concreto e ir para o abstrato, já consegue articular todo esse conhecimento. E aí eu venho trazer um pouquinho também do desenvolvimento neuropsicológico da criança. Tá pesado, gente? Não. Tá bom? Tá. E aí eu queria só trazer assim, que para a neuropsicologia a gente tem uma diferença entre o que é emoção e o que é sentimento. A emoção
que às vezes a gente confunde, mas na neuropsicologia tem essa distinção. A emoção é aquilo que a gente sente. Isso é uma tese defensiva de que a pessoa fez isso por violenta emoção. Então, é o ímpeto. Ela fez e aconteceu e foi. Enquanto que o sentimento é algo mais elaborado. Ela consegue pegar a emoção e elaborar e sentir o amor, a raiva, o ódio. A emoção é algo muito mais fisiológico, nesse caso, né, da neuropsicologia, porque ele fala das descargas hormonais do cérebro. E aí eu queria falar sobre o estresse, porque se a gente voltar lá no começo, quando a gente fala dos fatores de risco e a gente tem, de fato, tanto compartilhado entre a gente quanto posto, né, teoricamente, na teoria, é que o estresse, o abandono, a violência, ele faz com que a criança esteja mais exposta a um risco de suicídio, enfim, desenvolver algum tipo de adoecimento. Porque o estresse, ele causa uma intoxicação no cérebro. E assim, isso não se aplica só à criança. E a gente pode culpar o cortisol por isso. A gente tem, e aí eu quero voltar um pouco na infância, na verdade, que a gente tem o período de amadurecimento cerebral. Nessa curva de desenvolvimento, que a gente chama de períodos sensíveis, que vai dos 0 aos 5 anos, que são as janelas de desenvolvimento, que a criança sai do eu sou uma pessoa que está aqui, só deita e depende de tudo para viver, para eu sou uma pessoa que anda, que se comunica, que não sei o quê, ainda que sem todo o desenvolvimento cognitivo, mas já tem o desenvolvimento neurológico, assim, é absurdo quanto desenvolve nessa primeira infância, o quanto é importante esse período. E a gente tem esse amadurecimento cerebral, que tem a parte, essa sinaptogênese, que são as sinapses se estabelecendo, assim como a formação a mielinização do cérebro, a formação e as conexões das bainhas da mielina. E o que eu quero dizer com isso? É que é um momento muito importante para a configuração do cérebro mesmo, para as sinapses que a criança vai realizar. Então, por isso que a criança pergunta muito, porque é como se estivesse fazendo uma picada na floresta, né? Ou então, por exemplo, a criança, o bebezinho, pega, aí tá brincando, aí pega e joga no chão. Aí a vai lá, entrega. Aí, olha, eu posso abrir a mão, eu fecho na mão, eu seguro, eu sigo. E joga de novo. Aí vai lá, entrega. Aí ela, gente, faz barulho. Ele está desenvolvendo todo a percepção de mundo dele. As gravidade, essas coisas. Mas assim, essa autopercepção é desenvolvida aí. Aí ela já não aguenta mais, entrega, não joga mais não, então esconde o brinquedo. Aí o menino fica, o que aconteceu, né? Então, essa aquisição da criança é muito importante a gente entender da perspectiva dela, porque pra gente pode parecer muito chato, né? O relatório não tá de novo. Pega, e jogou de novo, meu Deus, pega. Mas ele fica lá com a ânsia. É mais chato terminar. Pra não pôr na boca, não sei se não terminar essa, tá tudo certo. Mas então, outros aspectos, assim, da gente chegar com a criança, por exemplo, a criança tá brincando. Ai meu Deus, tá na hora de tomar banho. Bora menino, vamos tomar banho. E arranca a criança da brincadeira e vai tomar banho. Aí a criança fica, pera. Aí vai, chora, aquele escândalo, não sei o quê. Porque o nosso tempo é diferente do tempo da criança. A nossa vontade e as nossas prioridades são diferentes. E a gente pensar nessa e até uma relação empática da gente pensar, ok, tá brincando. O brincar da criança é tipo você no seu trabalho. Eu estou aqui terminando de fazer um parecer. A pessoa chega, ei, vamos embora, vamos comer, não sei o que, pega, come isso aqui e tal. Não, vem, toma banho. A gente surta. Vai sorrindo. Vai sorrindo. Dependendo de quem chame, a gente tem que sorrir. Mas assim, no geral, a gente não vai muito sorrindo, não. Dependendo de quem esteja ali, né? Falando aí. Mas assim, então, a gente tem que perceber as formas de comunicação da criança e o que é importante para a criança naquele momento. Então, brincar é a forma dela de se expressar, é a forma dela de elaborar aquilo que aconteceu. Então, é muito legal a gente saber se a escola é boa,
família terapêutica, a gente tem esses recursos múltiplos. É a forma de comunicação da criança. E é muito importante a gente, enquanto a criança está em formação, que é tipo toda hora, né, principalmente nesses até os 5 anos, a gente prestar muita atenção, porque as experiências que ela vai ter, elas podem ser positivas ou extremamente tóxicas. Então o estresse, ele pode ser muito importante. Da criança sentir medo de estar num ambiente que ela não conhece, dela sentir raiva, dela sentir ira, dela dar o show dela. É muito importante, mas a gente tem que auxiliar a criança a entender o significado daquilo para ela. Porque se a gente expõe a criança sempre a situações de estresse, a descarga, e aí a gente vem, né, para as descargas de cortisol, eles acabam interferindo nessas sinapses, eles acabam dificultando e trazendo algumas liberações no organismo, porque o cortisol, ele faz com que a gente fique, cortisol, adrenalina, noradrenalina, mas cortisol principalmente, ele faz com que a gente fique assim, alerta. Então, se a gente, e ele é ativado numa situação de estresse, ele é ativado numa situação de risco, se a gente está numa situação de risco, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar pronto. Então, a gente precisa de energias focadas para correr. A gente precisa que os nossos vasos sanguíneos dilatem para melhorar a oxigenação e a gente ficar mais alerta. Então, isso faz com que, e por isso que o estresse faz a gente querer comer mais doce, faz a gente perder mais peso ou engordar, perder massa muscular, né? E ganhar massa magra. Porque a gente tende a colocar o corpo numa situação de alerta, eu preciso de ter energia, eu preciso de ter. A proteína tem que ser consumida rápido para me manter ativo, e eu preciso ter glicose. E isso acontece com a criança quando ela está em situação de estresse, só que o organismo dá a informação. Então são memórias sinápticas, são caminhos que vão se abrindo que são muito prejudiciais. Então a forma como a gente, e aí entra, né, nos fatores de proteção da saúde da criança como um todo. Porque ela, e a gente precisa, e aí entra nos fatores protetivos do suicídio, para a gente ir fechando um pouquinho. Mas além da criança, a gente precisa auxiliar a criança a traduzir um pouquinho o que ela está sentindo. E ainda que pareça muito abstrato, assim, de meu Deus, que vai falando o trabalho dela, né? Porque a psicóloga tem que fazer isso. Mas a gente tem muitos recursos literários até, e essa autoavaliação de que adulto nós somos, para a gente lidar com essa criança, para a gente lidar com essa criança, com esse adolescente, para a gente pensar a partir dessa perspectiva da empatia, do que ela está comunicando com esse choro, e se fosse eu no meu trabalho, se fosse comigo nesse momento, como que seria a minha reação, e de entender que, além da frustração que ela está vivendo, algumas situações como fome e sono, ela não sabe necessariamente dizer, eu estou com fome, eu estou com sono. E se a gente for parar para pensar na gente, a gente não sabe dizer às vezes o que a gente sente, a gente fica mais uma angústia, uma coisa aqui dentro, não sei o que é, e a gente não sabe dizer que a gente está triste porque está sobrecarregado por causa dos problemas, do estresse do trânsito, a gente chega irritado porque teve problema em casa, porque, meu Deus, acabou o gás. Então, assim, uma série de situações que a gente soma e que a gente não consegue nomear. E para a criança que também ainda não tem essa maturidade, esse amadurecimento neurocognitivo, a fome é uma experiência muito ruim. O sono causa desconforto e ela fica enjoada e isso precisa ser respeitado e ser nomeado. Você está com sono. E se você dormir, passa. Você está com fome. Vamos tentar comer? Vamos ver se passa? Será que é sede? De tentar traduzir para a criança. E tentar traduzir para ela também. E aí eu posso dizer, nossa, sou fã de... Vou até fazer uma publi aqui. Ganho nada com isso. Mas assim, alguns livros tem monstros na barriga. Eu acho sensacional. Porque pega situações, tem monstros na barriga. E tem um monte e tem ele é muito legal, é sensacional. E ele tem uma partezinha de atividade, é muito legal, porque ele facilita essa comunicação e a história de um garotinho que um dia chegou a comer dele e falou, olha, estou sentindo alguma coisa aqui dentro. Ela, será que é fome? Será que está com uma dor de barriga? E aí ele, não, é porque eu sinto quando acontece tal coisa.
são dois volumes. Tem o Monstro na Barriga e tem mais Monstros na Barriga. Esse é muito legal também. Ele já está no pré-adolescente. É muito legal. E aí tem outras literaturas, assim como um videozinho, que a gente pode permitir que a criança começar a historinha, permitir que ela conclua, para a gente conseguir ouvir um pouquinho e que ela vá se percebendo. Tem outro que é muito legal também, chama Emocionar. É muito bonitinho. E aí ele pega várias situações para criança. Emocionar. Ele pega várias situações que a gente passa na vida, melancolia, tem a morte, o luto, sabe assim, coisas muito. É um produto, porque às vezes a gente, sabe, precisa de algumas explicações, mas ele é voltado para o público infantil. E tem o Dicionário das Emoções também. São 3 assim, que eu acho fantásticos. E são recursos muito interessantes, porque a criança fica vidrada, assim, é mágico, e facilita a comunicação dela saber, outro dia eu estava, eu testo até minha cobaia e a minha sobrinha. Tia, eu tô sentindo um monstrinho. Aí o que foi? Não, acho que o monstrinho da fome. Não, pera. Que tá um pouco diferente, né? Mas assim, e que já se torna um meio de comunicação entre a gente e até de aproximação, de intimidade, de confiança. E quando a gente fala de rede de apoio e quando se fala do adolescente, que se automutila e que manifesta esse comportamento desesperado, esse apoio que a gente apresenta como cuidador, ainda que quando chegar na adolescência, a tendência é que as identificações sejam outras. É um movimento da adolescência, dele ter a tendência do papo, dele querer andar mais com os amiguinhos, não sei o que, se afastar um pouco dos pais, mas essa base de um afeto seguro, de uma relação de confiança e de respeito entre cuidador e criança, isso se reflete na adolescência. Isso é muito protetivo para o adolescente, dele sentir que ele tem essa rede de apoio. E, para a gente finalizar, não consegui piorar. Para a gente finalizar, eu queria passar um último videozinho, também para a gente pensar um pouquinho sobre essa nossa relação com a criança, sobre, enfim, enquanto pais, da importância que a criança tem na nossa vida e também da importância que a gente precisa permitir, né, que a criança tenha.
forma de prevenção ao suicídio infantil, de atividade da criança, atividades ao ar livre, evitar telas, brincadeiras coletivas, apesar de da gente pensar assim, em estratégias, mas eu pensei muito na perspectiva do que seria mais protetivo para a criança. E que eu achei fantástico esse filme, porque se a gente for parar para pensar, eles eram os únicos coloridos. E eles iam perdendo a cor durante o dia, então já tinha uma coisa diferente ali, já tinha um contato diferente. E aí me fez pensar muito naquela fala da Maria Montessori, né, de que não é que o adulto seja ruim, não é que ele queira mal, não é que ele seja, enfim, egoísta, mas é porque o que a gente precisa fazer para de fato proteger, para ser um aspecto protetivo, a infância, é buscar pensar na perspectiva dela. Então, não era um pai ruim, não era um pai malvado, não era um pai que maltratava a criança. Era um pai que estava preocupado com a educação, com o crescimento, com o desenvolvimento. E pode ver, assim, já tinha até o caminho certinho dele, da criança para a escola. Assim, essas nossas preocupações, né, enquanto adultos, enquanto cuidadores, ou enquanto promotores de políticas públicas preocupados em proteger a infância, o que a gente tem que, assim, antes, né, da gente pensar nessas estratégias práticas e efetivas que precisam ser pensadas, né, no caso dos filhos, né, de conhecer os filhos, de saber, será que vai ser protetivo para o meu filho? Um exemplo, vai ser protetivo para o meu filho que está sofrendo bullying na escola, colocá-lo numa arte marcial para ele aprender a se defender? E aí houve casos, a gente pode pensar assim, né, pela lógica do isso aqui, se eu atuar dessa forma, talvez resulte nisso aqui. E isso eu estava lendo algumas histórias, né, de casos de suicídio na adolescência, que aconteceu exatamente isso. O menino chegou, se queixou e aí os pais conversaram na escola e acharam essa solução. Aí deu um tempo, o menino se matou. Porque ele parou de sofrer a violência na escola, mas ele passou a viver o cyberbullying. Então ele passou para o campo virtual que as artes marciais não teriam como auxiliá-lo a lidar com isso. Então, ainda que a gente pense em estratégias práticas que são importantes, mas a gente tem que pensar nesse aspecto do desenvolvimento das crianças, na exposição que elas estão da violência ou do desamparo, na dificuldade de lidar com as suas emoções. Então, pensar nesse desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, eu achei que assim, seria mais amplo para depois a gente construir, né, outras estratégias e pensar a partir daí. A criança como alguém dotado de sua subjetividade, de suas potencialidades e que precisa ser visto como tal e dessa perspectiva. Então é isso. Eu agradeço muito, muito mesmo. Bom, gente, eu não conhecia a doutora Elisa até então, a gente só pelo WhatsApp, né? E toda vez que eu conversava com ela sobre a palestra, o suicídio infantil, eu dizia, olha, pegue leve lá, então, né? E ela sempre se mostrou muito preocupada. Quando eu disse que a palestra dela ia ser transmitida, ela entrou no e disse, meu Deus, não faça isso e tal. Mas assim, doutora, apesar de toda a sua preocupação, ela disse assim, vou ver se eu coloco uma dinâmica no meio da apresentação e tal. Ela disse, eu sou ruim de dinâmica demais e tal. Mas eu digo assim... A gente escolheu o vídeo E assim, desse ciclo de palestras, a primeira palestra que eu tive a oportunidade de presenciar, de assistir e tal, foi a sua. Nas outras eu estava trabalhando em prol do evento. Mas se eu pudesse deixar assim, a minha conclusão sobre a sua apresentação, foi brilhante a sua apresentação. A senhora teve tanta preocupação em transmitir o seu conteúdo que a senhora fez várias pessoas se emocionarem aqui. Eu quase me acabei aqui. Então, esse vídeo aí ele é pesadíssimo. Pelo menos quem está vivendo nessa fase aí. Tem dois filhotes. Nossa. Ele pequeno, Tá aqui saía. fora, eu só não chorei aqui para não fazer feio. Mas assim, me aguentei. Eu quase me levantei. É um cisco, mas ela foi uma Não, graça. deixa eu sair. Já era areia no olho. Já. Foi uma grata surpresa a sua apresentação.
apresentação para a gente. Assim, acho que engrandeceu bastante o ciclo de palestras. Eu só quero deixar, fazer o último aviso. A semana de prevenção ao suicídio ela não encerra por aqui. No dia 23, segunda-feira, nós teremos uma roda de conversa só com servidores, não teremos especialistas dessa vez. A gente vai tentar concluir o que a gente aprendeu, como a gente pode ajudar um colega próximo. A gente tem que criar esse senso de pertencimento e fortalecer nossos vínculos aqui no Ministério Público, fortalecer nossos vínculos aqui com os nossos colegas de trabalho. E a doutora Elisa, ela não suporta que chama de doutora, a gente falou várias vezes, mas ela veio aqui a convite de uma colega nossa. E eu gostaria de chamar essa colega para entregar o certificado, que é a Suana, nossa psicóloga aqui na instituição. Por favor. Uma foto aqui que fica difícil. Eu vou tirar essa fotinha, por favor. Gente, muito obrigado. Valeu por hoje.